nos sentimos ofendidos. Todos nós já sofremos ofensas e todos nós também já perdoamos. Todos nós também ofendemos e magoamos, desrespeitamos e deixamos alguém ressentido com algo que falamos ou fizemos. De igual modo, todos nós também fomos perdoados um dia. Glória a Deus por isso, né? Que bom que Deus, mais do que ninguém, nos deu o perdão. Nos deu o perdão para que também possamos perdoar. E aí voltamos ao versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. No versículo 14 e 15, depois que Jesus termina a oração, ele continua fazendo uma explicação da oração do Pai Nosso. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, para que possamos receber perdão, precisamos também perdoar. Jesus entregou a oração do Pai Nosso, que está relatado no capítulo 6, e ele vai além da oração. Ele usa os versículos a seguir, o texto a seguir, para fazer uma explicação e mostrar o que vai dar sentido à oração do Pai Nosso. E ele acaba fazendo isso no finalzinho da oração. Eu não sei a Bíblia de vocês, mas a minha, ela, mesmo tendo os capítulos, ela também tem tópicos. Por exemplo, no capítulo 6, né? Ela vem, começa, tem o primeiro versículo, aí o segundo vai e fala assim, como se deve dar esmolas. Aí vem os versículos, depois como se deve orar. Aí vem oração dominical, e aí depois disso, como jejuar. Então, nessa parte separada da oração dominical, os dois últimos versículos vem a explicação que Jesus queria dar. A oração não fala só disso. A gente vê ali, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. A gente, Jesus incentivando o ser humano a pedir para que que o reino de Deus venha logo. E aí continua, o pão nosso de cada dia, pedindo para que a gente clame a Deus pelo alimento, pelo trabalho. E aí vem a parte do perdão. E aí no final, Deus só explica sobre o perdão. Jesus só explica sobre o perdão. Ele não dedica tempo para explicar sobre outras coisas. Eu não sei se isso já chamou atenção, deu curiosidade a vocês, mas dá a entender que Cristo queria que isso ficasse claro, que era a parte mais importante da oração. É o perdoarmos, é o sabermos o sentido e o significado do perdão e darmos o perdão. Se perdoarmos as pessoas que nos ofendem, Deus também perdoa. Não devemos ter dúvidas sobre essa afirmação. As palavras de Jesus não precisam de interpretação. Ele, o próprio, interpretou. Jesus fala da importância e da necessidade de perdoarmos e sermos perdoados por Deus. Toda a iniciativa de salvação e de perdão pertence única e exclusivamente a Deus e nunca ao ser humano. A gente não pode entender que para que haja salvação vai depender de nós, não. Depende de Deus.
Dependeu de Jesus morrer na cruz. Apesar que para recebermos o perdão, também precisamos perdoar. A gente pode até fazer uma ligação, né, com a parábola do... Agora não lembro o nome da parábola, mas aquela parábola que um homem devia uma grande quantidade de dinheiro, e aí ele foi diante do rei, o rei pegou, perdoou, e aí um conservo veio, e ele encontrou ele na rua, espancou ele, bateu e cobrou, que era um valor muito inferior. E aí o que aconteceu com aquele homem? O rei foi lá, ficou sabendo, pegou ele, prendeu, e ele não recebeu o perdão. Dá para fazer uma ligação ou uma analogia a respeito do que Deus ensina aqui no versículo 14 e 15. Visão ou pensamentos distorcidos acerca do perdão. Pedro, no capítulo 18 de Mateus, versículos 21 e 22, Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ele seguia o pensamento dos escribas e fariseus, que defendia a ideia de que o perdão deveria ser dado ao faltoso apenas 3 vezes. Eu não sei quanto de vocês é tão curioso quanto eu, mas alguém já parou e fez essas contas dos 490 em relação ao dia? A gente sabe que 24 horas tem 1440 minutos, certo? É isso? Eu estou certo? Já fez, é. E um dia de 24 horas a gente tem 1440 minutos. É isso? 1440 minutos, né? Só que a gente não fica 24 horas acordado. Vamos supor que a gente durma 8 horas e as outras 16 horas a gente passe com os nossos semelhantes, ou com a única pessoa, talvez o nosso marido ou a nossa esposa, o nosso cônjuge, né? Ou para as crianças, né, o irmão.